reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E aqui nós começamos mais uma reflexão nessa manhã toda especial para falar do amor do Senhor. Leia a sua palavra e meditar nela. A nossa leitura hoje vai estar em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23. E hoje é muito especial para falarmos, porque vamos falar de Jesus, né? Um nome doce, um nome maravilhoso, um nome que nos traz esperança e nos traz alegria. Mateus 1, 18 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Pois é, olha que palavra bonita, né? A tristeza maior em nossos corações é quando vemos que pessoas estão banalizando isso aí, né? Pessoas não estão levando a sério esse texto da palavra de Deus, que Jesus veio para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos trazer vida. Outro dia, eu assistindo no noticiário, um repórter de uma grande emissora de TV fez uma declaração triste ao falar que, olha, nessa guerra muitos cristãos estão dizendo que Jesus vai vir e vai levar os seus escolhidos, as pessoas que quiseram ter Ele como Senhor e Salvador da vida deles. E nós, os que nós não decidimos por isso, vamos ficar aqui. E ele complementa dizendo: que maluquice. É muito triste ver um depoimento como esse de uma pessoa estudada, né? Pessoa que estudou, se acha até inteligente, mas nós devemos lembrar que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, se eu quero ser sábio nesse mundo, eu vou me tornar louco. Verdade. Se eu quero ser sábio, eu tenho que buscar a orientação do Senhor, sabedoria em sua palavra. Eu não vou trocar minha vida eterna por as migalhas que o diabo coloca na minha vida aqui. Tenho que ser sábio a entender que eu estou aqui de passagem e que eu tenho um Salvador que veio me entregar a oportunidade de estar com Ele na eternidade. Nada lá vai me tocar, nem a doença, nem a dor, nem o choro, nada mais, porque eu estarei na presença de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Em João capítulo 14, que foi o nosso versículo de destaque de hoje, né? Versículo 6, que diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus veio para abrir a porta do céu para mim e você entrar nela. Nós estávamos condenados ao inferno devido à nossa transgressão e pecado, devido a declarações como essa, em dizer que é maluquice servir a Deus, achar que Jesus vai voltar. É uma tristeza muito grande, porque quando isso acontecer, será tarde demais para a pessoa decidir mudar de ideia. Porque a palavra de Deus diz que é como um relâmpago, né? A vinda de Cristo vai ser muito rápido. Não vai ter tempo de você decidir no último segundo. Devemos optar, devemos buscar esse conhecimento agora e decidir estar com Jesus agora. Em toda a história nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus. Jesus Cristo, ele é tão importante e foi tão influente que o próprio tempo cronológico é dividido entre antes e depois dele. Só através de Jesus é possível receber perdão dos pecados e ter acesso a Deus.
Lembra do véu do santuário? Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se partiu de alto a baixo, rasgando-se, abrindo o céu para que nós pudéssemos orar e falar com Deus pessoalmente. Não temos mais nenhum outro ser humano pecador que pudesse interceder por nós, mas sim somente Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos falar com Deus pessoalmente e Ele poder nos ouvir. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por muito que se escreva sobre Jesus, é possível chegar à conclusão que não há palavras suficientes que consiga descrever o seu amor, glória e esplendor. Jesus passou toda a sua vida em prol de salvar a humanidade e foi odiado pelas pessoas, tanto que queria fazer o bem, ajudava aquelas pessoas que estavam enfermas, mas o seu maior objetivo era levar ao arrependimento de pecados, trazer pessoas ao conhecimento de que estavam condenadas ao inferno e precisavam mudar de vida. É como se você visse um grande abismo na frente de uma rodovia e as pessoas correndo em alta velocidade, você pare que você vai cair naquele abismo, mas as pessoas não dão atenção no que você está falando. Jesus veio nos alertar disso aí. Ele não só veio nos alertar, como veio nos salvar, porque através do seu sacrifício nós pudéssemos ter acesso ao reino eterno. Em João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu faço uma pausa nesse momento aqui, desse versículo 12, para alertar você. Muitas pessoas andam por aí dizendo: eu sou filho de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, nós temos que ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você não reconhece Jesus como Senhor e teu Salvador, como filho de Deus, como aquele que se entregou por você, e você não vive conforme Ele fala para você viver, você não é filho de Deus. Sinto muito, porque a própria palavra de Deus está dizendo aqui: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, eu e você podemos ser herdeiros com Cristo de Deus, poder morar no céu e ser chamado filho de Deus, poder chamar Deus de Pai. Que bom, que maravilha poder ter esse título e viver dessa forma. No versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus amigos, só por Jesus que nós recebemos a graça, nós recebemos a verdade. Nossos olhos são abertos somente por Jesus. No versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus veio ao mundo, viveu como um de nós, de carne e sangue. Ele viveu como um de nós aqui na terra. O Deus eterno se fez homem para que eu e você pudéssemos ser
aceitos por Deus, ser perdoados os nossos pecados. Jesus conheceu toda a nossa fraqueza, Ele conheceu tudo o que estamos passando aqui. Olha que maravilha em saber que Deus, para poder sentir o que nós estamos sentindo hoje, Ele veio para conhecer tudo isso e poder entender nas nossas orações quando nos entregamos a Ele. Ele sabe do que eu e você está passando nessa manhã, nesse dia, nesse momento. Não sei o problema que você está passando, a dificuldade, mas você pode contar com um grande amigo, com um grande irmão, com um Senhor que te entregou, que entregou a sua vida em resgate da sua. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 13 em diante, diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus é o Filho de Deus, meus amigos. Crendo você ou não, aceitando você ou não, Jesus é o Filho de Deus e Ele veio ao mundo para salvar o mundo. Mas nem todos o aceitaram. Veja que Jesus nos deixou um exemplo de como devemos viver, e o primeiro passo é arrepender dos nossos pecados, mudar de vida e ser batizado em obediência ao Senhor Deus. Veja, Jesus não tinha pecado. O próprio João fala quando ele diz, abre aspas, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, fecha aspas. Mas Jesus, em obediência a Deus, cumpriu a sua missão. Quantas pessoas estão por aí dizendo, eu não tenho pecado, eu sou bom, eu não preciso ser batizado. Que loucura é essa? Eu já sou bom, faço tudo certo. Veja, Jesus sendo batizado por João e dizendo, faça para se cumprir a justiça. Quem sou eu, um pecador, para dizer que não preciso ser batizado? Jesus, em obediência ao Senhor Deus, cumpriu a sua missão. Missão de se entregar por nós, pecadores. Muitos acham que são bons, não precisam se arrepender e muito menos ser batizados. Diante de tudo isso que temos vistos e sabemos, Deus nos pedirá contas da nossa vida, da nossa conduta aqui. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor de todos, vivos e mortos. Veja, Romanos capítulo 14, versículo 8 em diante diz: se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Sabendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nos resta agora cumprir a sua missão. Uma missão excelente, como está lá em Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que maravilha dessa palavra, né? Versículo 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso se batizar.
É preciso se arrepender dos pecados, é preciso mudar de vida e é preciso obedecer ao Senhor para ser aceito por Ele. Nós devemos agora, nesse momento, ler a palavra de Deus e buscar nela a fonte de sabedoria para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Há tantos versículos que declara a grandeza de Cristo, né? Declara o seu senhorio. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como está lá em João 14, versículo 6. Em João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas como? Se eu vou morrer e vou viver? É porque, amigos, essa nossa vida aqui, como falamos no início do nosso programa, é uma passagem. Se você olhar, quantos dos nossos queridos irmãos já pereceram, já partiram dessa vida, pessoas que amamos, nossos antepassados. Nós estamos vivos aqui respirando ainda. Nós temos uma oportunidade hoje de pregar o evangelho, não perder tempo com bobeiras, mas falar de Jesus para o mundo, né? Olha, você precisa mudar de vida. Jesus morreu por você e Ele voltará para nos buscar aqueles que têm um compromisso com Ele. Vamos alertar o mundo, porque Jesus está voltando. Ele está voltando para nos levar para estar com Ele na eternidade. Não é maluquice como muitos falam por aí. Que Deus tenha misericórdia de pessoas que falam dessa forma. É maluquice. Mas a maluquice mesmo é se entregar no mundo pecaminoso que estamos vivendo jogar tudo que temos, toda a nossa esperança e todo o nosso vigor, toda a nossa vida, toda a nossa esperança no mundo falido, que nada pode nos oferecer a não ser pequenos momentos de alegria e depois vinha a dor e no final a morte. Mas Jesus quer nos trazer a vida, quer nos mostrar que há algo muito melhor do que estamos vivendo aqui, a eternidade com Ele, que não tem preço, pois Ele pagou com seu sangue. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em João 1:1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse é Jesus. Eu e você hoje podemos abrir o nosso coração para Ele e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou pecador, preciso do teu perdão, preciso da tua companhia, preciso que o Senhor me ajude a vencer as minhas provações, a vencer as minhas tentações, não ceder ao pecado, mas sim confiar no Senhor e viver para o Senhor. Viver para Deus, viver para Jesus é ter alegria plena, é viver em felicidade.